Olá, tudo bem? Estamos aqui para trabalhar 4 padrões de projeto. É isso mesmo. Chain of Responsibility, Memento, Command e Iterator. Iremos ver exemplos aqui em Quarkus, na linguagem Java, desses padrões. Como é que a gente pode aplicar em ideias de aplicações web, de elementos que ficam dentro da aplicação web, tá? E o primeiro é Chain of Responsibility, que significa cadeia de responsabilidade. Aqui nós temos, neste site muito legal, um artigo sobre o assunto, falando que Chain of Responsibility aqui é um padrão de projeto comportamental que permite que você passe pedidos por uma corrente de handlers. Ao receber um pedido, cada handler decide se processa o pedido ou passa adiante para o próximo handler na corrente. Então, temos aí essa imagem bem engraçadinha aí de pedidos sendo passados. E se eu não quiser atender esse pedido, eu passo para o próximo, ele pega lá o baldezinho e se for ele faz alguma coisa, se não, passa para o próximo. Essa é a ideia. E você pode conectar vários elementos aí, parecido aí você que já trabalhou com estrutura de dados, com uma lista ligada, mas é de objetos, né, de manipuladores, cada nó é um manipulador, vamos dizer assim, e passa para o próximo. Se eu não quiser manipular, passo para o próximo manipulador, e assim eles vão passando essa batata quente, vamos dizer assim, e nesta exemplificação aqui, o baldinho de água, certo? Bom, no caso, nós vamos criar um projeto aqui, file, new Java project, Quarkus, e assim a gente pode iniciar aqui, clicando nas opções padrão, BR padrões projeto, o nome do Group ID, pode ser Quarkus, padrões de projeto, esses padrões aqui são para padrões comportamentais, comport, parte 1 aqui, 4 padrões. Ok, vamos em frente. Não incluir código de inicialização. Vamos usar aqui REST Easy Classic Small Open API para a interface Swagger UI, para nos ajudar a testar chamadas REST API. E vamos em frente. Um local para salvá-lo. Vou escolher D2 Quarkus, ok, Generate Here. E aqui está o nosso projeto criado. Bom, a ideia aqui, como vocês já perceberam, que o padrão comportamental, cadeia de responsabilidade, tem esse comportamento de passar a batata adiante até que alguém consiga descascá-la, né? Como é que eu posso utilizar isso no caso de uma aplicação web? Você pode, por exemplo, passar operações de autenticação, autorização e validação. É isso mesmo. Então você passa uma informação e ele vê, o objeto vê se é da sua alçada. Se for um objeto de autenticação, um login, uma senha, ele pode procurar no banco de dados. Se ele vê que aquilo ali não tem cara de login e senha, ele passa para o próximo, por exemplo, o autorizador. Né? Aí o autorizador vê, no caso, se aquilo ali tiver cara de credenciais de autorização, alguma coisa nesse sentido, aí ele vai e autoriza. Se não, ele pode passar para o próximo. E aí, o próximo pode ser um validador também, que vê se aquela requisição é válida, se ela está no formato correto, se ela tem uma largura correta, se as strings estão preenchidas, se não tem nenhum campo faltante. Se tiver, ok. Se não tiver cara disso, ela passa adiante. Se não tiver mais para quem passar,
o sistema volta algum erro aí. Então, é uma corrente. Os 3 têm que retornar true, ou os 1000. Né? No caso aqui, eu estou falando de uma requisição que autentica, login senha, e autoriza, e depois e valida, e depois autoriza. Alguma coisa nesse sentido. No caso aqui, nem importa a ordem, que as 3 coisas têm que estar certas. A requisição tem que ser válida, ela tem que ter uma autenticação correta, um login, uma senha corretos e um processo de autorização correto também. Ele tem que ter lá o crachazinho dele, lá, o role dele lá, dizendo que ele pode acessar essa tela, essa outra e essa aqui não, e coisas do tipo. É claro que aqui eu vou focar no padrão de projeto, então a gente não precisa codificar, mas a classe fica ali como um mockup com espaço vazio. Você pode então utilizar isso, porque o projeto vai estar disponível para download, para colocar o código da lógica que você bem entender. Mas a ideia é essa, criar uma corrente de responsabilidade para verificar se a requisição de autenticação está lá, se está autorizado e se está válido, a requisição está válida em algum parâmetro nesse sentido, tá? Se tudo estiver ok, tudo estiver true, ele dá certo. O interessante, lembrando que esse padrão é que os manipuladores não conhecem um ao outro, então poderia ter um, poderia ter outro, poderia ter outro, e outro, e outro, e vai passando, cada um faz uma coisa diferente. Se for necessário, isso também é possível. Então vamos lá, vamos criar aqui uma pasta que seria um pacote aqui, chamarei ele de chain resp, né? Uma abreviação aqui rápida de cadeia de responsabilidade. E aqui a gente começa a criar o nosso primeiro arquivo, que seria aqui o handler, manipulador principal. Ele será uma interface aqui, ele quer sugerir, deixa eu fechar aqui, né? Colocar aqui em evidência. Então, aqui nós temos o setNext, e aí aqui que é aquele efeito da lista ligada, né? E o handle, que ele vai tratar a informação que estiver dentro dele. No caso aqui nós estamos fazendo um tratador de requisições, e essa requisição pode ter dentro dela informações, pode ser uma requisição de autenticação, de autorização ou de validação. O conteúdo vai mudar e o handler que pegar aquilo ali vai ver se tem cara de ser o que ele mexe. Se tiver, ele mexe, dá uma resposta, se não, ele passa para o próximo da vez, da corrente aí, para ver se ele consegue resolver a situação dessa requisição. Bom, aqui o request, nesse caso desse request aqui, eu vou criar um objeto request que possa ter essa informação, né? Seria uma requisição web, mas eu posso armazenar essa requisição num objeto request, aí fica mais chique, assim, vamos dizer, e trabalhar esse request, né? Seria um miolo onde todos os handlers conseguiriam ver, equivalente no nosso gráfico, na nossa imagem aqui ilustrada à esquerda, a esse balde. O balde aqui para nós será essa requisição. Cada um desses handlers que estão passando o balde um para o outro são implementações desse handler.java aqui, que nós vamos fazer em seguida. Então o request, eu vou criar ele aqui para esse erro sumir, ao mesmo tempo ele vai acabar sumindo, porque eu implemento o baldezinho aqui, e é o request. Ele no caso, ele tem informações dentro dele que pode nos ajudar. Bom, ele consegue ser híbrido, ele consegue satisfazer esses handlers aí, ele consegue ser familiar para cada um desses handlers, então ele pode ter aqui variáveis que cada um pode consultar aí conforme a sua necessidade. Tem que autenticado, é uma requisição válida e é uma requisição que tem uma permissão X. E aí a gente pode trabalhar ele de alguma forma nesse sentido. Então, aqui teria, deixa eu fechar essa. Aqui ele teria então um construtor nesse sentido aqui, public request boolean authenticated, boolean valid, string permission, passa a request com as 3 situações e
os handlers cada um vai ver a sua, tá? Nenhum vai olhar do outro, nenhum conhece a do outro, mas cada um olha especificamente o request o que lhe interessa. Então, por exemplo, o request vai conseguir informar cada uma desses atributos por meio do isAuthenticated para retornar o authenticated, o public boolean isValid para retornar se a requisição é válida, o public boolean has permission, se tem permissão para fazer alguma coisa. Veja que isso aqui ao mesmo tempo uma mini aula de autorização, de validação, certo? De permissão de acesso, onde eu tenho tudo no objeto e aqui eu posso guardar essas informações. Quer dizer, isso aqui pode ser útil para estratégias que você possa estar pensando em utilizar em termos de validação e requisição. Uma estratégia válida, sim, caso você queira usar esse padrão. Bom, então esse aqui é o balde de água, tá? Então ele sabe, ele tem essas informações. Em caso eu precise de uma outra coisa, eu criaria aqui mais uma coisa, mais outra, certo? Se eu precisasse de mais, que esse request aqui ficasse mais genérico ainda, né, nesse sentido. Bom, agora eu criarei aqui o primeiro handler, né? Eu tenho um handler aqui, veja que não está mais vermelho aqui, o request já está implementado aqui dentro do pacote JREST. Os baldezinhos. Eu tenho um render aqui de interface, né? Ele ainda não está implementado, não tem ninguém implementando essa interface. E vocês já perceberam que eu vou ter que implantar aqui 3 classes que vão manipular, né? 3 handlers diferentes. O primeiro handler seria o Authentication Handler. Vamos colocar ele aqui, Authentication Handler.java. Aqui está ele. Ele é uma implementação do nosso handler, né? Então, coloque aqui que ele implementa handler e assim vai. Ele está reclamando de alguma coisa que tem que implementar os métodos, né? Lembrando que ele tem que ter alguma... Eu vou colocar aqui Application Scoped, uma autenticação em nível de aplicação e, enfim, pode ser ou alterado aqui, mas vamos deixar assim para fins didáticos. Include handler, e aí a gente tem aqui, ó, sempre que ter o nodo do próximo elemento. Atenção, pessoal da estrutura de dados. Private handler next, tá? Porque se ele não conseguir resolver, ele chama o próximo. Ele chama o próximo. E assim ele vai indo, tá? Então ele vai ter que implementar o que, gente? Exatamente o set next, tá? Que está aqui, ó, set next, handler passa para o próximo. Então, quem é o próximo da vez, né? Passa para o próximo handler genérico aqui, porque a gente pode ter vários. Aqui é o de autenticação. A missão dele é verificar se a request está autenticada. Adicionar métodos não implementados, coloca aqui, ó, aqui é a função handle dele, que é justamente isso que a gente vai fazer. Como é que ele vai ver? Bom, aqui eu vou fazer simplesmente, para fim didático, se a request não está autenticada, ele pode dizer que a autenticação falhou. Ele mostra a string authentication failed, tá? E caso ele não dê retorno, ele continua e eu posso escrever aqui, ó, authentication passed, que ele passou. E finalmente também ele vai passar para o próximo nodo caso ele não tenha resolvido. Se ele resolveu aqui, se ele não deu falha, ele já resolveu e passa para o próximo, né? Até o último tentar resolver, no caso desse cara aqui. Então, if next diferente de null, quer dizer, não chegou no fim da fila, passa para o próximo, tá? Então, assim que Authentication Handler está implementado. Então, aqui a gente acabou de implementar o quê? Aqui à nossa esquerda, um desses carinhas aqui, que está conectado um ao outro, né? Eu estou implementando um desses carinhas aqui, cada um tem uma especialização, apesar de que aqui todos a função é só tomar banho com esse balde, mas no meu caso, alguns fariam, esses caras fazem coisas diferentes, né? Eles fazem autenticação, vê se está autenticado, o outro vê se está válido, o outro vê se está autorizado, né? Então a gente pode criar aqui o nosso authorization handle.java e a gente vai seguir a mesma lógica. No caso aqui,
um Authorizator Handler que implementa o handler. Da mesma forma, ele vai ter o nosso next aqui, o override set next, e o override handle, que dessa vez ele vai tratar a autorização. O que é aqui para fins didáticos? Has permission, ele vai ver se o cara é admin, ó. Esse cara aqui só vai aceitar admin, senão a autorização está falha. Tá? Vai falhar a autorização. Se não, a autorização passa e novamente aquele código de next, passar para o próximo. Né? E ele vai passando para o próximo aí também. Para o próximo pegar o request e fazer o que ele precisa fazer. É como se fosse aqui no caso uma fila, né, uma cadeia de produção, né, onde você pega uma peça, aperta um parafuso, passa para o próximo. Outro pega, mexe numa porca e passa para o próximo. Outro vai lá, passa uma fita, encapa alguma coisa e passa para o próximo, até que termine cada um fazendo a sua função. Ou não, porque pode ser que alguém pegue aquilo ali, não tenha nada para fazer e passe também adiante. Isso pode acontecer, as situações são infinitas no mundo da programação, mas aí o importante é que cada um manipula aquilo ali até chegar no fim e aí acabou todos os procedimentos. Tá? Finalmente, temos aqui nesse nosso exemplo o Validation Handler. Vamos criar ele aqui, validationhandler.java. E da mesma forma, ele está aqui implementando o handler. Ele vai pedir aqui para implementar os métodos. Aqui ó, tem o setNext, tem um handle. O setNext a gente já conhece aqui, que é thisNextHandler. O que a gente já conhece. E claro, é claro que o next tem que estar aqui, senão não vai funcionar. Tem um handler next aqui. E o void handler, que é a manipulação que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai ver se a requisição é válida. Se não for, ele vai dizer que a validação falhou e retorna. Tchau. Se ele não retornar, ele cai aqui embaixo e aí ele pode aqui para fins de dados, novamente, vamos mostrar no nosso terminal que a validação passou. Tá? E se não acabou, tem mais alguém conectado na corrente, eu passo para ele a bola, ou melhor dizendo, a requisição, o balde d'água. Né? Passo para ele resolver, para que chegue no fim da fila. Tá? Então é isso, nós temos o request, qual que é o request aqui, que é o primeiro cara, o handler. Aí desse handler eu tenho 3 implementações aqui, o Authentication, Authorization, Validation. Posso criar outros, se outros caras precisarem ver o balde, né, o handler eu conecto. No caso aqui eu criei 3 diferenciados. Bom, finalmente, para a gente poder testar, criamos aqui um recurso, né, API Resource, que vai permitir que a gente dê uma testada nesse padrão de projeto. E aqui a gente vai, então, trabalhar. No caso aqui, eu já coloco aqui os jacartas aqui que a gente vai precisar, os WS, né, injeções e tudo mais. E aqui a gente tem uma tela. Vamos colocar aqui uma chamada de URL. Tá? Colocar processar, tá? Process. E aqui eu injeto os 3 handlers que a gente já tem. O Authentication Handler, Authorization e o Validation. E aí a gente vai criar aqui um processadorzinho. Ele vai processar o quê? Uma requisição. Tá? Então, é um processador de requisições. E aqui, é claro, eu poderia passar o login, a senha, poderia passar acessar no banco de dados, pegar se ele era admin, se ele é operador, se ele é gerente ou outro role, né, que ele tenha, e também outras informações. Se ele entrou o login e a senha corretamente, eu passo que a autorização foi true, se os dados estão corretos, se login e senha estão corretos, se a senha é forte, né, foi entrada corretamente, se tem alguma informação ali, um width, né, de o tamanho da informação do pacote, da string passada teve aquele tamanho, se nos meus requisitos estiver definido um tamanho fixo, coisas do tipo, então vai ser válido. Né? Se os dados forem enviados corretamente, vai ser true ali também. Lembrando que aqui a gente já viu que com relação ao authorization, ele vai ver se é um admin. Se não for admin, ele não vai aceitar a requisição. Então, essa cadeia de responsabilidade aqui
tudo tem que estar certinho e ainda tem que ser admin. Tá? Se tudo estiver certinho, os posicionamentos, as validações ok, o login e a senha correto, mas for um operador, por exemplo, ele não vai deixar trabalhar no caso aqui. Tá? Claro que a gente pode mudar para você ver como pode ter outras possibilidades. Então vamos criar aqui o processo request, que vai processar a requisição, e aí a gente vai primeiro configurar a nossa cadeia, onde a gente vai colocar o nosso handler, os handlers um conectado no outro, tá? Então, como é que fica? Eu tenho o Authorization Handler, que eu defino ele como Authorization, e o próximo dele vira Desculpa, gente, é porque começa com a UTH, né? O primeiro é o Authentication Handler, tá? Então vamos configurar a cadeia aqui. A gente configura a cadeia de que forma? Pega o Auth Handler e seta o next dele. E aí eu pergunto para você, quem é o next do autenticador? Primeiro o autenticador. Eu recebo a requisição, vejo se ela é autêntica. E aí depois passo para o próximo trabalhar. Eu vou passar para o próximo, pode ser qualquer um. Posso passar para o validador, posso passar para o autorizador. Vou passar aqui para o autorizador, mas pode ser para o validador. Os nós, lembre-se que eu posso conectar esses carinhas aqui à esquerda, um no outro aqui, não importa a ordem, tá? Cada um vai fazer alguma coisa com o balde que receber. Tá? Então é isso. Eu passo para o Authorization e, por sua vez, o Authorization Handler, eu dou um set next dele para quem? Para o Validation Handler. Tá? Para o Validation Handler. Tomando um café aqui. E aí a gente vai trabalhando isso. Tá? Então aqui eu já tenho que o Authentication Handler tem seu próximo Authorization e o Authorization tem o seu próximo Validation. Então eu tenho aqui três, né? Uma corrente de três. Poderia criar novos handlers e conectar um no outro. Teria 4, 5, 6, não importa. Bom, aqui eu crio uma requisição para fins didáticos. Eu poderia criar uma requisição, pegar no banco de dados, receber o formulário com informações e tal, mas isso fica para você expandir conforme a necessidade da sua aplicação. Aqui eu já recebo os dados já pré-prontos para testar o nosso padrão. Então aqui eu estou criando uma requisição de exemplos, onde ele está autenticado true, válido true, e a permissão é admin, ou seja, a gente já sabe que admin vai dar bom também, como diz por aqui, né, vai dar bom, que vai dar certo. Significa que vai permitir que essa requisição passe aqui, porque se um dos elos for falso, quebrar aqui, não deixar, já não adianta nada, pelo menos nesse padrão aqui. Tá? Então ele cria aqui e ele vai manipular essa requisição, que é o que? A Auth Handler, que é o primeiro, eu vou mandar ele manipular quem? Essa request que eu acabei de criar aqui. Tá? Ele vai manipular essa request. E no final ele pode dizer alguma coisa, né? Return, opa, aqui não. Return request foi processada, né? Isso aqui vai aparecer na tela, alguma coisa do tipo. Então eu tenho isso aqui pronto. Bom, vou ligar um terminal aqui para executar este objeto aqui que ainda não inicializamos o nosso Quarkus dev. E vamos esperar ele inicializar. Só um minutinho que ele já vai inicializar. Ele inicializou, vamos testar então. Ele está ouvindo aqui na porta 8080. A gente copia aqui. Vamos criar uma nova aba aqui para nós, localhost. Welcome, tal. Visitar aqui a User Interface de Desenvolvimento, clicar aqui em Swagger. Olha aqui, então aqui nós temos aqui o Proxies. Vamos processar essa API aqui agora. Tá? Vou colocar meio a meio aqui para nos ajudar. Enfim, é processar mesmo. Né? Ele já vai criar uma requisição estática, né?
tryout, executar, pô, executei aqui, olha só. Veja o nosso terminal mostrando aqui, ó, authentication passed, authorization passed, validation passed. Tá? Então a request foi processada e aqui ele respondeu que a request foi processada. Como é um GET, eu posso testar via navegador também, ó, aqui, ó, localhost request process, aqui ó, request foi processada e aqui no terminal ele mostra, né, ele dá um system out println e mostra aqui o que aconteceu. Lembrando aquilo que a gente falou, o cara é admin aqui, veja. Se eu criar uma request aqui dizendo que o cara é operador, ó, operador, veja que nós temos uma quebra de cadeia, tem um cara falso aqui. Ele vai processar a requisição? Vai processar a requisição. Tá vendo aqui? Acabei de atualizar, ele processou, mas veja aqui a nossa conexão aqui. Ele já disse que a autorização falhou, a autenticação passou, mandou para o outro, a authorization falhou e já quebrou a, a cadeia. Tá? Então quebrou a cadeia nesse sentido. Deixa eu colocar como admin novamente para passar. Admin, atualizando. Ok, passou, validação passou também. Se eu der um valid false aqui, validação falsa, vamos atualizar aqui agora. Quebrou na validação quebrou, tá vendo? Então, no que eu colocar, ele avisa. Então, cada um trabalhou uma parte da request. E cada um deu seu parecer, tá? Então, se um quebrar a corrente, no caso aqui, já não vamos aceitar. A vantagem disso é que eu posso criar outros handlers. Se tiver necessidade futura de criar outros, eu adiciono eles aqui e vou passando um para o outro, tá bom? Então, para este exemplo, estou satisfeito até aqui e estamos aqui guardando, né, nesse projeto essas classes para possível referência, uso futuro e expansão conforme necessidade. E o nosso próximo padrão que nós iremos ver é justamente o memento, tá? Vamos ver agora o memento, que tem a ver com memento, né? Tem a ver com memória, certo? Vamos confirmar isso com o nosso artiguinho legalzinho que temos aqui, ó. Memento, também conhecido como lembrança, retrato, snapshot, nome é legal, snapshot, é um backup, um ponto de restauração. Você que trabalha no Windows aí, por exemplo, ponto de restauração para voltar atrás, o Ctrl Z para ir voltando o que você fez, dependendo do aplicativo que você usar, você consegue dar Ctrl Z até o início dele, quando estava lá zerado, no ponto zero, né? Ctrl Z total, né? Você pode fazer isso no Memento. Tá? Veja bem, o Memento é um padrão de projeto comportamental que permite que você salve e restaure o estado anterior de um objeto, sem revelar os detalhes de sua implementação. Então, o histórico, tá? Então, simplesmente assim, aqui a nossa imagenzinha engraçadinha aqui desse site, muito didático também. E a gente vai implementar alguma coisa nesse sentido aí. Então, nós vamos trabalhar com um exemplo de User Profile. Vamos trabalhar com um perfil de usuário que pode ser alterado aí e pode ser retornado. Então, eu posso pegar um perfil e mudar. Fulano, agora vai ser Beltrano, agora vai ser Cicrano, agora vai ter Feltrano. Olha o tanto de nome. Bom, vou dar um Ctrl Z. Não, volta para Beltrano. Dá um Ctrl Z, volta para Cicrano. Ctrl Z, volta para Fulano. Ctrl Z, não, acabou. Aqui é o início. Tá? Eu nem sei se eu falei o nome na ordem certa, mas é isso. João, Maria, Pedro, José. Então, dá Ctrl Z e vai voltando. Pedro, Maria, José, João, né? Vamos dizer assim. E acabou, não pode, já voltou ao início. Não tem mais estado para voltar. Então, ele vai conseguir voltar. Então, cada vez que eu alterar o meu profile, pode ser minhas configurações, e eu falar, não, me arrependi. Posso voltar? Pode voltar, está aqui armazenado.
Então, você pode armazenar as informações em memória, pode ser em banco de dados, enfim. Aqui nós vamos armazenar é, no escopo da aplicação inteira. Inclusive, todos, como scope de application, outros navegadores, outras pessoas vão conseguir até ver e compartilhar aquela informação. É como se fosse um grande Google Docs aí, público para todo mundo mexer. Tá? Isso como está feito aqui, a gente está usando escopo público, tá? De aplicação, melhor dizendo. Então vamos lá, vamos criar aqui nossa pastinha, new folder, Memento, tá? Memento. E aqui a gente começa criando o nosso problema aqui é trabalhar com perfil de usuário, então user profile memento.java. E aqui a gente tem o que no nosso perfil de usuário? Nós temos o string, o nome e o e-mail do usuário, tá? E o construtor vai fazer o que? Vai pegar esse nome e e-mail e colocar para dentro, né, dos atributos. E aqui eu tenho os getters também, que nem precisa de setter, porque o próprio construtor serve como setter aí. Get name, get email, tá vendo aqui? Até agora tudo ok, nada de outro mundo, olha aí. Você tem o nosso user profile Memento, tá? Dei o nome de Memento que eu posso usá-lo como célula inicial para eu trabalhar, tá? Deixa eu fechar aqui os outros arquivos do projeto anterior, do exemplo do padrão anterior, e vamos trabalhar aqui o user profile Memento. Bom, como eu tenho user profile Memento, eu tenho o próprio user profile também, que vai ter as funções de voltar atrás ou coisas do tipo, tá? Então eu posso criar aqui o new file userprofile.java, e esse cara aqui ele vai ser parecido com o Memento, mas com várias diferenças, né? Ele tem aqui o string name, o string email, e ele tem uma função de salvar o estado atual. E onde ele vai salvar? No Memento, que é aquele outro objeto lá, muito parecido com ele, né? Que tem semelhança, que ele tem um nome e um e-mail, né? Então eu tenho aqui ó, o que vai salvar o estado atual em um Memento. E aqui que começa a acontecer as memorizações, tá? Ele pega as informações que estão no user profile, copia para dentro de um objeto user profile Memento. E para restaurar? Podemos também, claro, não só podemos, como devemos. Então temos aqui o restore, é o Ctrl Z, onde você restaura o objeto. Então esse user profile vai ser preenchido com um memento que vier informado neste parâmetro aqui, nessa referência aqui. Tá? E aí, fora isso, você tem os getters e os setters, que estão eles, o getName, setName, getEmail e setEmail. Aqui nós temos getters e setters. Esse cara aqui ele é utilizado no campo de batalha, né, para mudar get, set e tal. E o Memento usa só uma vez para tirar a fotografia, por isso que ele tem o construtor aqui e ele não tem setters, o construtor usado só para guardar o estado, né, e depois obtém-se a informação com os getters, né. Aqui então nós temos getters e setters. E eu vou usar uma função aqui, eu vou dar um override na toString para eu poder justamente perceber esse comportamento do meu perfil de usuário. Eu uso o profile name, que é o nome, e o e-mail, que é um e-mail do usuário aqui do perfil, né? Não necessariamente o usuário, mas de um perfil hipotético qualquer aqui. Então, esse toString vai me ajudar a identificar qual user profile que eu estou navegando aqui, vai nos ajudar a entender a ida e a volta, né? Os Ctrl Y, né, no Word, né, para avançar, e os Ctrl Z para voltar, né? No caso, nem tem Ctrl Y aqui, o Ctrl Y, na realidade, é a própria escrita, né? Se fosse um Word aqui, eu estou fazendo, ou então, no caso, à esquerda aqui, o Ctrl Y é esse pacotinho aqui musculoso fazendo as poses, e esse cara tira a foto e vai gravando nos mementos, e o histórico aqui é a lista de mementos, sendo que se o usuário pedir, não, me volta anterior, ele vai
voltar primeiro a que está mais no topo da pilha. E é algo interessante a se destacar. Esse aqui é um comportamento de pilha. Ele vai empilhando os mementos e na hora de puxar, ele puxa o do topo da pilha. E você que já mexeu aí ou quiser mexer, dá uma pesquisada em estrutura de dados. Estrutura de pilha é essa. First in, first out. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Peraí, a pilha é o último que entra, é o primeiro que sai. LIFO, né? Last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Então, o último que chegar, ele fica logo no topo da pilha, ele vai ser o primeiro a sair. Tá? Então, é isso. LIFO, last in, first out. Tá? Então, memoriza isso. E isso que acontece aqui. No caso desse exemplo, esse fotógrafo não poderia pegar, me mostra aí a foto número 7. Não, não pode ser a 7, tem que ser a última que eu tirei. E depois a penúltima, e assim vai até chegar na primeira, tá? Então é nessa lógica que ele faz. O Ctrl Z segue essa lógica. Você que trabalhou já com Ctrl Z aí sabe que é assim que funciona. Ele vai voltando aos pouquinhos, sendo que a última operação é a primeira que você volta e assim por diante. Então é isso. Depois do Z-Profile, a gente tem um objeto que tem um nome bem interessante, que é o que? O Caretaker. O que é Caretaker? O cara que cuida, né? Take care. To take care significa cuidar. É o organizador, é o gerenciador, é o cara que vai armazenar os mementos numa listinha bonitinha. Aqui à esquerda equivaleria a esse mural de histórico aqui, onde estaria todas as fotinhos aqui em fila, em ordem, né? Essas aqui no chão, talvez o caretaker, né, encheu esse mural e ele continua organizando aqui, apesar de parecer estar bagunçado, mas se tem um caretaker, ele sabe qual é a fotinho na ordem certa aqui, mesmo que elas estejam no chão, o caretaker sabe qual é a ordem delas lá, não sei se ele pegou um adesivo e colou lá, essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, e ele vai tomar conta daquilo ali, é o tomador de conta, olha o nome, né? O cara que cuida, né? Caretaker. Mas ele é caretaker de quê? Nós estamos trabalhando com o user profile aqui, tá? Então eu vou criar aqui um new file, user profile caretaker.java, e esse cara vai tomar conta dos nossos user profiles, tá? Então tá. E aí aqui entra em ação a nossa estrutura de dados, e o Java já nos dá uma estrutura de dados pronta chamada user profile, é uma stack de user profile memento. O nome é history, é uma nova pilha. Então aqui eu uso uma pilha para poder armazenar as operações, sendo que a última operação vai ser a primeira a ser removida. Então esse comportamento de pilha é muito útil e eu já trabalho então com uma stack que é aqui na linha 2, a import java util stack. Essa pilha é uma pilha típica de estrutura de dados, com esse comportamento last in, first out. Bom, aí na pilha eu vou ter duas operações que o nosso caretaker vai fazer. Colocar e tirar. Ele coloca no topo da pilha. Ele tira do topo da pilha. Basicamente isso. Então, o save, ele vai fazer o quê? Pegar a pilha histórico e dar um push. Push significa empurrar, né, para a pilha. Ele vai empurrar o elemento na pilha e vai ficar no topo da pilha. Se for o primeiro, o topo vira o fundo, né? O próprio fundo. E o próximo vai ficando em cima daquele fundo e vai subindo até o topo vai crescendo, certo? E o save é isso, ele vai empurrando elementos na pilha e eles vão ficando no topo. E quando eu quiser dar um Ctrl Z, eu posso criar a função Ctrl Z para restaurar o último estado salvo, se disponível. No caso aqui, a gente conhece, como estou usando a língua inglesa, né, o public void save para salvar, para empurrar um elemento no topo da pilha. Para dar o Ctrl Z, eu vou chamar de public user file memento undo. Tá? Abre e fecha chaves para desfazer a operação. Lembrando, claro, se não estiver empty, né? Se o histórico, a pilha de histórico, não estiver vazia, eu vou, então, significa que tem elementos dentro, e eu vou pegar esse elemento e eu faço um comando na pilha chamado pop. O push é de empurrar um elemento que vai ficar no topo da pilha, e o pop tira um elemento daquele topo, tá? Que é return history.pop, tá? E assim ele faz o pop aí. E finalmente, caso
não tenha nada, se a pilha estiver vazia, o que se retorna? Retorna-se nulo aqui neste código. Tá? Então, olha só, o User Profile Caretaker é um cara que coloca elementos, que salva elementos e que retorna elementos, deixando assim a estrutura de pilha. Ele retornando o elemento, ele retorna da pilha e o próximo elemento fica pronto para ser retornado também se o usuário der um outro Ctrl Z. Se chamar undo novamente, ele vai fazer isso aí. Bom, para testar essa estrutura, ela já está praticamente pronta, agora é só testar ela. Eu posso criar um resource aqui, user profile resource.java. Esse cara, ele é a nossa telinha, né, que a gente vai interagir. E ela tem aí vários includes, aí, vários imports, né, melhor dizendo, e que são esses aí, ó, inject, get, post, put, path, enfim, vamos precisar deles. E o nome da telinha aqui é /profile, o recurso do endpoint, e nós estamos trabalhando isso daí. Tá? Gente, está no lugar errado, você está reclamando, né? Tá dentro, Memento está dentro de Chain Resp, ó, momento de correção, bota para dentro de Java. Lá dentro de Java, gente. Aí, agora, Chain Resp aqui e Memento aqui. São irmãos, né? Aqui é o padrão Chain, aqui é o padrão Memento. Eu coloquei Memento como subpacote de Chain Resp, né? Não quero isso, eu quero irmão, tá? Corrigido agora. Veja aqui que package Memento tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui como irmão. E é isso aí. Bom, vamos lá. Então eu vou ter que ter um user profile inicial. Vamos dar um nome para ele, né? Ele vai ter um aluno da Silva Pereira. Estou armazenando aqui nome de alunos. aluno@universidadeexemplo.edu. E a gente vai, então, precisar o quê? De um caretaker, do tomador de conta. Aqui está ele, injetado aqui. User Profile Caretaker, tomador de conta, que vai cuidar dos nossos User Profiles para fazer essa inserção e nos fornecer um Ctrl Z, né, se a gente precisar. Bom, eu vou fazer alguns métodos aqui. Primeiro, o método padrão, ele vai me trazer o profile atual, para a gente ver qual é o perfil atual no sistema, que é justamente o getProfile. Ele pega o user profile atual e dá um toString. No caso, o primeiro aqui já está preenchido, que é um aluno da Silva Pereira, tá? Aluno da universidade. Esse é o login e o e-mail dele. Está reclamando de alguma coisa que user profile, o construtor está indefinido. Não, então, está aqui, ó, user profile. É do construtor dele, né? Realmente está sem construtor. Vamos botar um construtorzinho para ele aqui também. Aqui está um construtor para ele. Vamos ver se ele para de reclamar. Sim, parou de reclamar. Está aqui, ó, aluno Silva Pereira. Estava no user profile e Memento, né? Que tinha um construtor aqui. Mas agora tem também no user profile. Bom, aqui ele vai me dizer qual é o user profile da vez. E aí eu vou ter as funções aí, os outros endpoints. Um para atualizar, vou usar uma requisição put aí, que vai atualizar o meu profile, né? Se é put, só pode ser enviada via formulário, basicamente. Uma requisição put classicamente é uma requisição de alteração, por isso que a gente usa para ficar de acordo com a literatura, apesar que o pessoal usa muito na get post somente, né? Mas a gente trabalha um put aqui também, nesse sentido, onde a gente salva o estado atual antes de atualizar. Aí eu vou atualizar. A pessoa passou um novo nome e um novo e-mail. Ok, passou um novo nome e um novo e-mail. Vamos atualizar. Mas antes de atualizar, eu salvo o estado anterior para permitir o meu Ctrl Z. Como é que eu faço isso? Eu chamo o meu caretaker, .save, ó, salvo o meu estado. Depois que eu salvo, então eu vou atualizar o perfil com os novos valores. Sempre diferente de null, eu faço um cuidado no saneamento das informações aqui. E eu informo que foi atualizado, posso dar um response ok aqui, vou retornar a informação aí para o navegador. Formato texto plano, para fins didáticos também. E atualizo o perfil. Perfil atualizado, aqui está o user profile atualizado, mas a gente salvou
na memória, na pilha, o estado anterior. Então, o meu Ctrl Z já está no jeito. Se eu precisar dar um Ctrl Z, ele já tem de onde buscar. E é justamente isso que a gente faz em seguida, colocando o endpoint para undo, que é o Ctrl Z, certo? E esse undo vai fazer o quê? Vai fazer exatamente um prévio state que vai pegar daquela pilha chamada history, tá? User profile memento, prévio state, caretaker, undo. E ele vai, o caretaker, ir lá na pilha history voltar para mim a informação. E eu vou adicionar no prévio state e vou dizer para o usuário que o meu user profile agora, o restore dele é esse caretaker. Claro que eu preciso ver se esse prévio state não é nulo, porque lembra de uma coisa, ele pode me voltar nulo, como está aqui na linha 20, significando que acabou todos os estados. Deu Ctrl Z até o ponto 0, não tem -1, certo? Não tem como dar mais um Ctrl Z, ele retorna nulo. Então eu tenho que ver, se for nulo, eu vou dizer que chegou no fim, não tem mais estado a ser restaurado, ou posso mostrar o início, que é quem é que está no início aqui? O aluno da Silva Pereira, que é o primeiro perfil. Eu posso deixar, ó, aqui está o aluno Silva Pereira, eu não posso voltar mais do que isso. E aí eu posso voltar aqui, ó, se for diferente de nulo, aqui eu dou, né, vamos colocar entre aspas, Ctrl Z vai ser feito aqui, né, e vai retornar, tá? Vai retornar alguma coisa aqui, return o elemento. Se não, ele vai aqui e mostra aqui, ó, response status, não há estado prévio para restaurar, que chegou no nulo aqui, se for igual a nulo, tá? Então, o Ctrl Z é executado aqui. Como é que ele executa o Ctrl Z? Justamente usando o userProfile.restore. UserProfile restore, preview state, né, ele vai restaurar. E o preview state ele pegou do caretaker, né? Pegou aqui, se for diferente de nulo, ele restaura para esse cara, e ele atribui um para o outro, e retorna a resposta construindo um JSON dele aqui, response OK, desfeito com sucesso, o Ctrl Z foi dado com sucesso, o user profile agora é esse, tá? Então é isso, pessoal. Vamos testar? Vamos testar isso aqui? Olha só, temos aqui então o localhost. Vamos aqui no Quarkus Dev UI, Swagger. Ó, agora nós temos aqui, ó, Profile, Profile Undo, Profile Update. Tá? Então, esse Profile Get dá para testar aqui facilmente, clicando aqui em Try It Out. Aqui está string, o que ele voltou para nós. Deixa eu tentar ir por aqui, então. Profile. Cadê? Temos um erro aqui. Ah, o tal do chain rest, um dentro do outro, ele não atualizou. Vamos dar uma atualizada aqui para ver se ele volta a entender, recompilar aqui alguma coisa desse tipo. Então aqui foi isso mesmo, faltava basicamente um refresh aqui, uma recompilação. Às vezes o Quarkus dá umas desincronizadas, vamos usar esse termo. Mas aqui já está ok, ó. Veja, o User Profile agora, aluno da Silva Pereira, aluno da Universidade Edu, né, Universidade de Exemplo Edu. Esse é o primeiro estado aqui. E a gente vai atualizar. Vamos usar o nosso Swagger aqui, ó, para dar um update. Olha aqui, ó. Então agora, a partir de agora, o e-mail é outro. O e-mail é marcelo@teste.com. O usuário agora é Marcelo. Então a gente atualiza aqui, ó, dá um execute. E ele vai fazer, né, mais uma vez, mais um problema, mais um problema. A mesma coisa, ó, package chain rest memento, aquele negócio que nós fizemos, está desincronizando. Deixa eu salvar novamente e recompilar aqui também as outras classes. Então, agora sim, após a recompilada, né, um Quarkus build, alterando e salvando novamente cada uma das classes para ele dar uma entendida que precisa reatualizar, e dando os Quarkus build, reiniciando o Quarkus dev, a gente voltou e deu certo, tá? Então, basicamente não precisou mexer em nada no código, exceto para avisar o Quarkus que ele deveria recompilar
suas classes, tá? Então aqui a gente executou aqui, ó, um put, né, um formulário aqui com e-mail e nome, execute, e ele me retornou aqui um response body, tá? Escrito perfil atualizado, user profile name Marcelo, e-mail marcelo@teste.com. Bom, e aí, isso está certo ou não? Vamos olhar o nosso querido profile novamente. Eu vejo que tem o aluno Pereira da Silva aqui, era o primeiro, vamos atualizar. Agora está Marcelo@teste, funcionando, certo? Quer dizer, mudou o perfil. E aí eu posso mudar esse perfil várias vezes. Esse ambiente pode ser também um cenário de um jogo, um ambiente geral, uma formação de time de futebol que todo mundo pode ver. E se alguém mexer, muda para todo mundo. E se alguém quiser voltar ao anterior, volta para todo mundo. Porque aqui está o escopo em nível de aplicação. Mas então, olha só, como é que eu volto? Como é que eu dou o Ctrl Z? Vamos aqui no nosso Swagger UI, nós temos aqui o método post aqui para desfazer, ó, undo. Vamos mexer, basta clicar no execute, ele já faz o desfazer, já faz o desfazer, fica engraçado, né? Ele já executa aí o Ctrl Z e desfaz, ó, desfeito com sucesso. Agora o user profile é aluno da Silva Pereira, ó, aluno Universidade Exemplo Edu. Vamos atualizar aqui, ó, voltou para o aluno, então eu acabei de dar um Ctrl Z. Vamos executar outro Ctrl Z para ver se é possível. Vou executar aqui agora. Ó, não há estado prévio para restaurar, certo? E se eu clicar em Profile, ele continua mostrando o aluno. Então ele tem esse capricho, né? esse zelo de não mexer no aluno da Silva, porque ele é o primeiro estado de todos. Dei mais um Ctrl Z e fala, ó, não tem mais nada, ele é o primeiro ele é o último, que é o primeiro e o último da pilha, né? O único. Então o topo e o fundo, né? O bottom e o top aí são iguais. Então ele manteve o aluno e me avisou via resposta aqui que não há estado prévio para restaurar. Tá? Bom, vamos fazer um teste maior, um pouquinho maior aqui para finalizar o nosso teste nesse padrão. Vamos dar um update aqui, ó, Marcelo teste, executar novamente, ó. Marcelo 1 teste, executar novamente. João @teste aqui, executar novamente. João 1 @teste, executar novamente. Vamos atualizar. Ó, agora é o João 1, tá? Vamos dar um Ctrl Z aqui, vários Ctrl Z, certo? Os undos aqui, vamos executar os undos. Profile para undo, método post. Ó, voltei 1, agora é o João 1, né? O João nada, é o João @teste. Vamos voltar mais um agora. É o post executando novamente. Ó, voltou agora, é o Marcelo 1. Vamos atualizar aqui para você ver. Ó, tá voltando. Tá vendo? Estou executando os Ctrl Z, fazendo as chamadas de post de undo aqui, mais uma vez. Agora voltou para Marcelo. Era Marcelo 1, agora é só Marcelo, tá vendo? Mais uma vez, vamos dar um Ctrl Z geral aqui agora. Ó, voltou para o aluno, desfeito com sucesso, de Marcelo voltou para aluno. E a gente já sabe que esse é o primeiro da pilha, né? Então, se eu executar novamente, como faço agora, ele vai me dizer que não há estado prévio para restaurar. Atualizando aqui, o profile se mantém em aluno da Silva Pereira, aluno@universidadeexemplo.edu. E aqui a gente finaliza esse exemplo do Memento. Veja quanta utilidade não tem esse padrão, você conseguir voltar para trás. Pense que você pode usar em vários aspectos, né? Você pode voltar ao que a pessoa estava fazendo. Se você tem uma aplicação web mexendo com informações contábeis e de repente o usuário errou ali, quer voltar 5 passos para trás, o seu aplicativo dando essa possibilidade, veja como o usuário vai dar um joinha, vai dizer, olha, eu errei aqui, mas ele me deixou voltar. Né? Aplicativo profissional que faz isso, né? E dá muita alegria ao usuário, porque melhora a experiência dele, não precisa redigitar novamente. Então, pense com muito carinho, considere utilizar esse padrão nos seus projetos em locais estratégicos, tá bom? E, finalmente, vamos aqui para os dois últimos padrões de projeto, padrão Command e Iterator desse vídeo, tá? E vamos colocar
um exemplo onde a gente consiga ver os dois padrões. Porque o iterator é muito simples de implementar em Java, pois já tem um objeto iterator pronto, e o conceito dele também é rápido. Então vamos usar o command, e dentro dele você vai ver um exemplo de iterator também. Tá? Então, para ver o command aqui, nós temos o nosso artiguinho legalzinho divertido. Ó. O command é um padrão de projeto comportamental que transforma um pedido em um objeto independente que contém toda a informação sobre o pedido. Essa transformação permite que você parametrize métodos com diferentes pedidos, atrase ou coloque a execução de um pedido em uma fila e suporte operações que não podem ser desfeitas. Então tá aí o botão salvar, aperta e ele faz um comando. Pode ser que o mesmo botão apertado chame diferentes comandos, ou pode ser que diferentes botões chamem o mesmo comando. Aqui, ó, embaixo você tem um exemplo disso. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, vários botões, vários elementos com o mesmo comando, ó. Um botão, comando de salvar. Lá no menu também tem a opção salvar. Vai para o salvar. Shortcut, que é uma tecla de atalho, também vai salvar. Ou seja, quando você aperta o botão salvar, ele salva. Quando você vai lá em arquivo salvar, ele salva. E quando você dá um Ctrl S, por exemplo, ele salva. Veja, várias teclas, vários acionamentos, vários eventos diferentes, 3 aqui especificamente, e um mesmo comando é chamado. Então você pode chamar comandos, tá? Enfileirar eles, chamar, e muito utilizado em processos assim de múltiplos triggers, né, para um chamamento só, ou mesmo comandos de sistema operacional, de backup, de restauração, relatórios, podem ser emitidos também, ou enfileirados. Pode ser que um relatório muito grande seja gerado de madrugada e no outro dia de manhã, quando os gestores chegarem, já está lá o relatório pronto, numa pastinha gerado pelo aplicativo. Isso também pode acontecer por meio do padrão command. Então nós vamos criar aqui um exemplo onde nós teremos 3 comandos diferentes, poderiam ser 1000, né? Mas a gente vai criar 3 para fins didáticos, executar esses comandos em Quarkus, aplicação web, e chamar também o padrão iterator, que aí o iterator a gente vai usar para listar os comandos que foram executados. O iterator ele itera, né? Ele passeia pelos objetos sem necessariamente mostrar para o programador a estrutura interna. Então eu não consigo ver o índice i, o i++ lá do loop para navegar nos elementos. Você já deve ter feito aí, se você mexeu, com certeza, se você programa, você já fez o famoso for, onde tem o i++, né? O i mais igual a 1, o i recebe i mais 1, onde você vai navegando nos elementos do array pelo índice. Mas o iterator não deixa você mexer nesse índice se ele existir. Né? Internamente você não sabe se existe ou não o índice, como é que ele faz para navegar. Você simplesmente chama o next ali, ou um comando parecido, e você já navega nos itens sem mexer com a estrutura interna. Confirmando isso, aqui eu puxo aqui o iterator, aqui né, na tela, ó, iterator também conhecido como iterador. O iterator é um padrão de projeto comportamental que permite você percorrer elementos de uma coleção sem expor as representações dele. Não importa se é lista, se é pilha, se é árvore, veja que o iterator vai correndo um por um aí, não importando o que é. Né? Então o iterator ele navega nos itens de uma coleção, não importa a estrutura de dados interna, como está armazenado, ele vai navegar ali na ordem interna e vai puxar o próximo para você, não importa onde esse próximo esteja localizado no vetor, no grafo, na árvore, onde for. Tá? E você busca esse elemento. Então vamos lá, vou fechar aqui nosso exemplo de user profile e vamos criar aqui uma pasta chamada command. E dentro do command vai ter o exemplo do iterator também. Tá? Ok, na hora certa a gente chama. E refrisando em aulas passadas, você vai perceber que eu também mencionei isso, se você assisti-las, ou se já assistiu, que dá para juntar, claro, né, vários padrões dentro de um mesmo código. Não pode ser que um código tenha padrão 1, padrão 2, padrão 3, todos ali juntos para juntos
unidos, jamais serem vencidos, né? Brincadeiras à parte, para que você possa unir forças com vários padrões, conforme o desafio te apresentar, né? Se apresentar diante de você. Criado aqui o nosso pacote, que é uma pasta command, a gente cria também o nosso primeiro arquivo. Que, qual é o nome dele, hein? O que você acha? Ele mesmo, command. Então, primeiro aqui é o command.java, ele tem 2M por causa da língua inglesa, e ele é uma interface, tá? Porque eu posso ter vários tipos de comando. Vai ter a função executar o comando. E aí a gente tem o quê? Para a gente poder navegar pelos comandos executados, eu não sou obrigado a navegar, mas para poder usar o iterador, né, o iterator, que eu também vou usar, então eu vou guardar os comandos que eu já executei numa lista. E serviria como um log de comandos executados, tá? Então, ele vai ser uma classe à parte aqui, não vai ser nem herança, nem nada, velho. Vamos usar composição aqui, alguma coisa assim. Que vai ser comando executado, executed command, tá? Esse aqui é para o histórico de comandos. Então, o que eu vou guardar no meu histórico? Vou guardar no meu histórico o comando que foi executado e a data e hora que ele foi executado, que aí fica no log ali a data e hora e o que foi feito, a data e hora e o que foi feito. E assim eu posso ter um relatório, um log de comandos executados no sistema. Isso é bom para administradores do aplicativo poderem ver os comandos que foram executados em determinado horário. Então, eu teria aqui o comando executado, o comando que foi executado e a hora que ele foi executado, executed at. Né, executado em qual hora? Local date time, vou precisar do objeto da classe, justamente do pacote local date time, aqui está ele. E aí a gente vai executando ele. Eu tenho primeiro aqui o executed command, o nosso construtor, que eu passo um command para ele, coloca aqui e pega a hora. Assim que eu inicializar ele, eu digo, ele já automaticamente entende que a hora é agora. Então quem chamar essa classe vai chamar exatamente no momento que o comando foi executado, porque ele vai logar esse comando com a hora em que ele for chamado. Tá? Ele vai dizer o que e quando. O que é o comando e quando é local date time now, que é agora, pega a data de hoje do sistema local que estiver rodando. E eu vou ter aqui os meus getters, get command, get executed at, que é a hora, a data e a hora. Tá? E para nossa conveniência de log, a gente vai saber o que foi logado, vou criar o toString, um override aqui, que eu coloco aqui em um bom português mesmo, comando X, que é a classe getSimpleName, eu pego a classe do comando, porque lembra que aqui no command nós temos uma interface, então eu vou ter que criar as implementações dessa interface, e aí eu vou colocar aqui qual é, o Java tem esse poder de pegar o nome da classe e nos dizer, né? Executado em, aí eu coloco a hora aqui, executed at. Tá? Então, isso aqui, de maneira simples e funcional, vai nos dizer o que e quando foi executado. Tá? Ainda que talvez num formato técnico, mas a pessoa que for ver vai entender. Tá, então isso aqui é para poder o nosso iterador funcionar. Eu estou criando aqui uma funcionalidade de armazenar no log. Então, se você for, no futuro, precisar executar operações de backup, de relatórios em determinado horário, um agendamento de operações a serem feitas na madrugada, nada impede você de usar esse exemplo que está aqui, que além de ele executar, ele ainda armazena numa memória o que foi feito. Né? Isso aí pode ser gravado no arquivo texto ou no banco de dados, ou um lugar seguro, mandado por e-mail, esse relatório, para o administrador ver o que foi feito, e isso ajuda também na auditoria ou na verificação de alguma dificuldade, algum bug, pode se acessar para ver se foi executado corretamente, quais foram os comandos executados e que hora para investigações possíveis. Então, aqui eu tenho o comando que é a interface e o comando executado, que já considera o comando aqui implementado. Né? Ele usa um comando abstrato ainda, se é a interface, né? Vamos dizer assim, mas eu preciso das implementações para que funcione. Então, no nosso exemplo aqui,
suponha que eu tenho um aplicativo que tenham 3 comandos padrão. Um comando de fazer backup em alguma coisa, ele faz o backup e guarda o zipado ali numa pasta. E um comando de gerar relatório, ele faz um relatório lá de, sei lá, quantas vendas ele fez no dia lá, ele precisa gerar aquele relatório e gravar lá na madrugada para os gestores lerem no dia seguinte. E mais um comando de enviar e-mail. Então, toda vez que alguém faz um pagamento, ele envia um e-mail. Então, pode ser que esse comando seja chamado a todo momento. Então, eu posso ter esse comando também sendo executado. E isso vai ser logado no histórico para eu poder iterar e ver aqueles comandos executados também. Isso para usar o iterador, né? Então, eu vou criar esses 3 comandos. Eu poderia criar N outros comandos, como você já percebeu, que a flexibilidade aqui dos padrões é enorme. E você pode, então, navegar aí nessas possibilidades. Backup Command é o primeiro deles. Então, esse comando aqui do backup, ele é uma implementação da interface de comando. Tá? Então, ele vai implementar command. E aí vai ter o execute dele. O execute dele é o que, gente? É executar um backup. Então ele vai lá no file system, copiar, zipar, depois ele chama a biblioteca de zip, ou ele vai no MySQL, faz um comando de backup, salva num arquivo já zipado do MySQL, alguma coisa assim, ou do Oracle, e já zipa aquilo ali e grava num outro local, grava num drive em nuvem. Então essa operação de backup ela faz várias coisas. Tá? Então, para fins didáticos, eu não vou fazer nada disso. Eu vou colocar só o código aqui, que ele está performando um backup. E aqui a lógica do backup simulada, aqui você colocaria o código aí de fazer todo esse backup, estaria aqui. Então, veja, um comando do tipo backup que faz a operação de backup. Bom, além disso, né, eu também preciso, a minha equipe de desenvolvimento também vai fazer um comando de gerar um relatório. Então, seria um generate report command .java, né? E ele vai fazer o que? Ele vai gerar um relatório, então é mais ou menos a mesma linha. Aí ele vai ter o que? O execute dele vai o que? Gerar um relatório. Como seria na prática? Se fosse MySQL, ele ia lá no MySQL, dava um select na tabela lá de alunos, de vendas, de produtos, né, com o nome do produto, o preço. Se fosse vendas, o número da nota fiscal, a data, a hora da venda, o cliente, né, informações do cliente, valor total da venda, quantidades. E aí colocaria ali, pegava aqueles valores, jogava num PDF ou num HTML, salvava ali e salvava num diretório também, poderia ficar disponível num diretório. Alguém que chegaria no outro dia, viria lá o diretório dele, dava 2 cliques naquele PDF e abria na tela dele, né? Logo de manhã ele já chegava e já via aquele relatório. Então ele pode gerar um relatório a qualquer momento, ele pode enfileirar para gerar em qualquer lugar. Então é um código você que escolhe, mas aqui eu vou com um código mockup, né? Só o localzinho aqui, Generating Report, e aqui a lógica de geração do relatório simulado. Aqui você faria todo esse relatório que você quisesse, todos esses acessos a banco de dados, alguma coisa nesse sentido. Você já deve ter provavelmente tido contato com código de geração de tabelas HTML, relatório, alguma coisa desse tipo, geração de PDF, e aqui que ficaria esse código salvando em algum local. Tá? Fica didático, fica assim, porque eu posso emitir vários comandos rapidamente nesse vídeo, sem tomar muito mais tempo. Né? O vídeo já está relativamente longo, mas ele não ficará mais longo ainda, porque realmente aqui não tem o código dessas informações. Não é o nosso objetivo, realmente. Nosso objetivo é mostrar o padrão e deixar esse código para você aí, para você utilizar no futuro com a lógica da empresa que você estiver trabalhando, sua empresa, espero eu, onde você é o chefe dela, mas pode ser a empresa onde você trabalha também. Futuramente, você sendo o chefe de uma empresa, vai ser também utilizado, ele está aí à sua disposição. Mais um comando aqui que seria um comando de enviar e-mail. Send e-mail, esse aqui, e é muito usado, hein? Enviar e-mail é muito usado em aplicações web, tá? Você envia e-mail aí para clientes, para fornecedores, e-mail marketing, e-mails mostrando informações de venda, alguma coisa assim. Então, aí um comando de enviar e-mail.
E, claro, enviar um e-mail pode ser algo demorado, dependendo de quantos e-mails você vai enviar. Também o horário pode valer a pena você disparar na madrugada, se for um e-mail sem lote para muitas pessoas, alguma coisa assim. Mas, enfim, o comando de enviar e-mail vai funcionar assim. Ele vai acessar o POP3, o SMTP, né, melhor dizendo, vai mandar o e-mail e tal. Pode ser que mande imediatamente, então chama o comando logo. Pode ser que chame depois, você pode colocar isso numa lista para execução. Aí vai ter que implementar essa lista também e rodar ela em momento de agendamento. Bom, aqui então eu teria send e-mail command, ele vai implementar command, como a gente já sabe. E aí a gente dá um override no método de execução, mandando um e-mail, sending an e-mail, aqui é a lógica do envio do e-mail simulada, né? E assim vai. Então assim, ó, já criei execute command, não, esse aqui é o histórico, né? Aqui, ó, backup command, generate report command, send email command. Você pode criar send WhatsApp command, pode criar alerta ao celular, push notification command, tantas outras coisas command que você pode criar. E aí fica à disposição, fica à vontade para criar. Aqui eu criei 3, mas poderia criar 1000, né? E fica em aberto para a equipe de desenvolvimento no futuro plugar novos comandos, tá? Então isso facilita muito, porque cada comando está na sua classezinha própria. Tá, e aí agora eu preciso do quê? Eu já tenho a interface, que é o padrãozão aqui, mais teórica, né? Os comandos de relatório, de e-mail, de backup, o histórico aqui que grava ele na memória aqui, a hora que ele foi feito, mas eu ainda não tenho um motor que vai gerenciar tudo isso. Lembra do caretaker? O cara que armazena tudo? Aqui eu vou chamar ele de quê? De invocador de tarefas, né? Uma coisa nesse sentido, né? Task invoker, pode ser esse task invoker, invocador de tarefas, tá? Ou command invoker, command executor, alguma coisa assim, dá um nome para ele e ele vai começar a trabalhar nesse sentido de chamar os comandos, executar e gravar o histórico de comandos, que até o momento a gente não tem. A gente tem o execute command, que é o comando executado, então eu preciso de uma lista desses comandos executados para ir armazenando com o tempo. Tá? Então aqui eu vou criar um teste invoker em nível de aplicação, aqui para fins didáticos, né? E aqui eu vou ter uma lista de comandos executados. Então eu vou chamar de command history, é um array list, né? Aqui não é uma pilha, lembra do exemplo da pilha? Aqui é um array list, eu posso ir para frente, para trás, à vontade. E aí eu vou o quê? Eu vou chamar o execute command. O que ele vai fazer aqui? A função execute command dele é diferente dos outros comandos, que aqui ele pode executar qualquer comando. Pode ser o gerador de relatório, o enviador de e-mail, de backup e outros comandos que podem ser criados no futuro. Ele já vem com esse poderio aqui, né? Então, o que ele faz? Ele pega o command e executa o comando. Ó. É um command, né? Ele usa um command genérico. E depois que ele executou o comando, ele pega e adiciona o histórico. Command history é add. Então, ele dá um new execute command e passa o comando aqui que foi executado aqui para ser armazenado numa memória de histórico. Tá? Esse command history pode estar armazenando na memória, numa array list, mas poderia armazenar em banco de dados ou um arquivo de texto, enfim, poderia ter outras maneiras de armazenar. Aqui está armazenando na memória, principalmente por fins didáticos, porque se a aplicação sair do ar, eu perco a lista de comandos executados, se o aplicativo der algum bug, resetar, alguma coisa assim. Então, mas aqui para funcionamento eu vou guardar na array list. Suponha que é uma lista de comandos que tem um time to live de 5 minutos. Então fica em nível de aplicação mesmo. Por que eu vou armazenar em banco de dados se só tem 5 minutos? Bom, pode ser que requeira ou não, depende da sua realidade, se eu vou armazenar em banco ou não. Mas aqui eu estou armazenando em memória por fins didáticos.
Bom, aqui ele executa o comando adicionando a memória. E o que mais? Aí eu posso também ter o iterator para alguém voltar. Eu quero essa array list para mim, mas eu não vou voltar ao array list, porque lembre-se que o iterator ele te dá acesso ao iterador, tá? Não à lista, não à estrutura interna. Não importa para mim se é lista, se é árvore, se é grafo, eu quero buscar o próximo elemento, o próximo, e assim vai. Então eu tenho aqui o public iterator executed command get command restore iterator, e ele retorna esse iterator para você. Mas aí ele retorna o quê? O iterator de quem, gente? Desse cara aqui, ó, command history. E ele é um array list, mas ele já tem, o Java já tem isso pronto, ó. Return command history dot iterator. Volta o iterador dele. Então esse iterator já é um objeto que não deixa você ver a estrutura interna, mas deixa você chamar o comando de next, lá de próximo item. Tá? Então é isso, ele vai obedecendo então a regra do iterator. Então esse é o teste invoker, ó, que ele executa o comando, adiciona no histórico e pode também voltar o iterador para você trabalhar. E quem vai trabalhar esse iterador? Vai ser a tela. A gente ainda não criou a tela, vamos criar a tela agora, que eu chamo de tela, mas é um resource, né? Vou chamar de tarefa resource, task resource.java, e eu vou testar aí os meus commands, tá? Então aqui você já coloca aqui os WS, get, path, get, param, response, iterator, aqui a gente vai usar iterator, injetor aqui também, e task resource barra task, aqui, ó, localhost barra task, vai nos voltar a algumas operações. E quais são? Executar comando e history, são basicamente duas chamadas, barra task barra execute, que é para executar um comando, e barra task barra history, que volta a lista de comandos executada. Bom, eu tenho aqui que colocar os meus objetos, todos os comandos que eu uso e o invocador de tarefas, tá? Então, os comandos que eu uso estão aqui, send email command, generate report command, backup command e o task invoker que é invocador de tarefas para nos ajudar, tá? Então, o primeiro que eu vou chamar é o execute aqui embaixo, que ele vai executar o comando. Então, ele é barra task barra execute. E aí passa um parâmetro aqui, qual o task que vai ser executado. E quais tasks que eu tenho? Mandar e-mail, gerar relatório e fazer backup. Aqui basta uma pequena string para eu dizer qual o task que eu quero para fins didáticos. Novamente, uma string pequena já resolve, né? Então, aqui eu dou um switch, qual o task que ele quer. No caso, é uma string, né? Então, se for e-mail, eu faço uma coisa. Se for report, eu faço outra. Se for backup, eu faço outra. São os três comandos que eu tenho. E tem um default também, que é o quê? Se não for nada disso, eu posso responder com erro. Ó. Invalid task, use e-mail, report or backup. Um dos três, tá? Somente. No momento eu estou suportando esses três. Tá? Então, por padrão, eu falo, ó, não faça mais nada, que eu não quero isso aí. Tá, e se for e-mail, o que, que eu faço? Eu faço alguma coisa e depois dou break. Aí é assim que funciona a estratégia aqui. Faz alguma coisa depois da break, faz alguma coisa depois da break, faz alguma coisa depois da break. E qual é essa uma coisa? Essa uma coisa é o invoker. É o nosso task invoker que vai executar o comando. E qual comando aqui? O comando aqui é o comando de e-mail, task invoker execute command send e-mail. O outro é o quê? É o generate report, task invoker execute command generate report command. E o backup, finalmente, também task invoker vai executar o comando backup. Esse task invoker, a gente já sabe, ele vai executar o comando e ao mesmo tempo gravar numa lista, para a gente poder depois obter essa lista de tasks executados e a hora que cada um foi. Por isso que é importante o task invoker tomar de conta disso aí. Tá? Quando eu falo tomar de conta, a gente lembra do caretaker, né? O cara que toma conta mesmo daí. Tá, e depois que ele executou tudo, ele está querendo que retorne alguma coisa, ele vai retornar o texto aqui, ó, task executed, task tal. E aqui o task é um string, né, que vai dizer qual foi feito. E ele executa tudo isso, tá?
Bom, e aí eu vou ter agora, e aí a gente entra no outro padrão de projeto que é o iterador, onde a gente usa para pegar o histórico. Get history, aqui ó, localhost 8080/task/history, vai voltar o histórico de comandos. E aí o que que faz? Eu tenho um comando que é o taskinvoker.getCommand history iterator. Vamos voltar lá para você ver. Tá aqui, ó. Public iterator, tá aqui, ó. Ele volta o command history iterator, ele vai lá no command history, que é um array list, e volta o iterator. Então eu não sei se eu sou um programador só do task resource, eu não sei se ele vai me voltar uma lista, uma collection de alguma coisa, um grafo, um set, um map, né, alguma coisa assim. Eu não sei o que ele está me voltando. Ele está me voltando um iterator que vai passear pelos elementos, e essa que é a graça, o chique aí desse padrão. Então, ele vai lá chamar o iterator, tá? Então, ele chama o iterator aqui e vai lá no task invoker, get common history iterator, e preenche isso aí na tela. Agora ele vai na tela, vai ser um arquivo, né? Vai ser um texto que ele vai retornar na internet, no navegador. E eu posso criar aqui o meu cabeçalho do meu arquivo, vamos usar o string builder, history, new string builder, histórico de comandos executados com /n para quebrar a linha, quer dizer, não é nem HTML que vou voltar um arquivo de texto com quebras de linha. E aí, olha só que interessante, enquanto esse iterador estiver próximo, ele vai navegando. Tá vendo que eu não tenho a estrutura interna? Ficou mais limpo para mim, certo? Eu vou... O while iterator has next, ele vai next, 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 enquanto estiver próximo, que has next significa tem próximo, faz a pergunta, tem próximo? Se sim, ele pega esse próximo e adiciona na string, no nosso relatório. Se não, ele acabou. Aí ele sai do while, significa que navegou em todos os elementos. Então ele vai aqui pegar o comando executado do next e vai adicionar a string. History aqui é uma string, string builder. Tá? Então, history append vai executar toString do execute command, por isso que tem um toString aqui, ó. Clica nele, ó. Aqui está o toString, ó. Comando pega o nome da classe, executado em simple name, né? Tem alguma coisa, acho que proxy junto. Executed command, tem generate report command, send email command e backup command. E executado em execute at, que é a data e a hora de execução desse comando. Tá? Então ele faz um append nesse toString e coloca o /n no final para pular de linha. E no final ele vai dar um build aqui, return response ok, history toString build, e retorna isso aí. Tá? E vamos testar isso aqui, que está bem legal agora para testar. Nosso localhost não é você, é um tal de 8080 aqui. Não é inserir pessoa, não. Vamos ver se vai agora. Parece que deu um probleminha aqui. Vamos resolver isso novamente. Está faltando alguma coisa aqui novamente. Vamos procurar. Acho que está faltando aqui o application scoped no send email command. Vamos colocar aqui para você não reclamar. E ele exige aqui o import application scoped. Então, todos esses comandos aqui, o send email tem application scoped, no generate report também, no backup também, no test invoker também. Vamos ver se ele roda aqui agora. Vamos lá. Host. Agora foi. Parece que era isso mesmo. Então ele tem aqui, ó, task execute history. Tem esses dois elementos aqui. Os dois são get, então dá para testar pelo navegador aqui. Vamos dar o execute aqui, ó. Está reclamando porque task é nulo. Realmente. Ele exige aqui que eu preencha um task, ó. Task igual ao quê? Vamos colocar comando desconhecido. Enter. Ó, invalid task. Use e-mail, report or backup. Tá? Então é isso que ele está pedindo. Então vamos colocar e-mail aqui. Ó. Primeiro comando é ser e-mail. Ó, executou o task e-mail.
Veja no log aqui, ó, enviando um e-mail, tá vendo? Ó, sending an email, certo? Aqui o exemplo e tá colocando em ação aqui. Vamos mandar mais um e-mail? Ó, mais um e-mail, olha no log, send an e-mail, segundo e-mail enviado. Vamos enviar um terceiro e-mail. Tá aqui, ó, terceiro e-mail enviado. Claro que é fictício. Vamos gerar um backup agora, fazer um backup. Enter. Ó, executado backup, aqui, ó, performing backup, backup feito. Agora vamos um relatório, report. Ó, report foi feito. Então ele já fez e-mail, backup e report. Mais um relatório. Ó, e-mail, backup, report. E que hora foi feito isso? Na hora da execução do servidor. Tá? E a gente vai ter isso agora. Como é que a gente vai ter isso? Você vai acessar o iterator. Por qual comando? A gente já sabe. Lá no Task Resource tem o quê? O /history. Localhost /task /history. Então, aqui, ó, em vez de executar um task, eu chamo o /history. History. Cadê você? Aqui. Pronto, ó, histórico de comandos executados. Comando send e-mail, comando client proxy, é o nome que ele dá, aquela função, né? Get simple name, alguma coisa, volta isso aqui, ó. Comando send e-mail executado em, aqui, ó, data e hora. Comando send e-mail novamente executado, data e hora. Um pouquinho depois. Depois o outro, o send e-mail enviado, data e hora. O comando backup foi feito, depois dois relatórios, um relatório aqui, depois mais um relatório. Vou exibir o código-fonte aqui para aparecer o /n com mais facilidade. Fonte da página. Está aqui, ó. /n, né? Então, vários comandos, send e-mail, ó. 34637, 4651, 4656. Backup command 34704. Generate report 34712. Generate report 34719. Então, você tem aí o horário certinho de cada uma das tarefas. Coloca outra aí para eu ver. Vamos lá, vamos emitir qual que você quer. Backup? Backup. Mais um backup agora. Pronto, feito o backup. Está aqui, apareceu o Perform Backup. E se eu for clicar em histórico aqui, atualizar, ó, mais uma linha foi adicionada. Agora o backup às 3h49 com 14.096009900 de milissegundos, né? Olha só que capricho que ele faz, né? Então isso aí aqui para log é uma maravilha, certo? Até com precisão de milissegundos aí e afins. Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui neste vídeo. Estude, reveja, baixe o código-fonte, guarde na sua biblioteca com muito carinho. Você pode precisar a qualquer momento e não deixe de estudar, de se aprofundar nestes padrões, porque eles estão aí para te ajudar, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!